Sejam muito bem-vindos, eu sou Caroline, sou disléxica e preparo pais em 4 semanas para ajudar o seu filho disléxico a ser um aluno vencedor na escola. As inscrições para o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor estão abertas. Se você é uma mãe de uma criança ou um jovem disléxico, não perca essa oportunidade para ajudar seu filho com dislexia neste ano de 2023. Eu sei que agora vocês estão de férias, né? Todo mundo aproveitando praia, descanso, mas o ano letivo daqui a pouco começa aí no Brasil, então aproveite, até dia 25 nós estaremos com as inscrições abertas para que os pais possam estudar e consigam ajudar os seus filhos a serem alunos vencedores na escola. O tema de hoje, nós iremos falar sobre o filme Wonder. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme super emocionante, ele tem alguns anos já, se eu não me engano é de 2012 ou 2017, não me lembro bem. Mas é um filme muito interessante porque ele fala de uma história maravilhosa, uma história esplêndida, cheio de belos significados. Então, me deu assim uma ideia e uma vontade de falar de algumas partes desse filme com vocês, mães que estão aqui e que têm filhos com dislexia, têm filhos com dificuldade de aprendizagem, têm filho com transtorno de aprendizagem e sabe como é essa dificuldade, sabe realmente que é difícil, que você tem que estar ali atrás do seu filho. E às vezes você tem 2, 3, 4 filhos e dá essa prioridade só para quem está com a dificuldade. Então, eu queria falar que esse filme é belo, é muito lindo, tem um significado maravilhoso e eu espero que sejam úteis, né, essas ideias que eu tive aqui para compartilhar com vocês. Então, sejam de novo todos muito bem-vindos, quem está entrando agora. Nós estamos falando sobre o filme Wonder, vamos começar agora a falar. Se você ainda não viu o filme, guarde-o. Se já ouviu, em todo caso, você pode ouvir as minhas considerações. Então vamos lá? Nós iremos falar sobre a família, mas em específico sobre a mãe e sobre a filha, a Ivy. Né? No filme, aqui na Itália, eles colocaram o nome de Augusto, que é o menino Hugh. No Brasil deve ser o mesmo nome, eu não sei. E a menina Ivy, né, que é Olivia. E eu não vou falar sobre Hugh, o protagonista, o menino que nasceu com graves danos faciais, nem tanto sobre os pais. Vou só abrir aqui um parênteses sobre a mãe, pois ela era a professora do filho, né? E quando chegou o momento dele ir à escola, ela sentiu muito esse destaque. Não porque ela iria ficar em casa sozinha, mas porque ela sabia que o seu filho iria sofrer bullying, né? Mas era necessário que ele desse esse passo, que ele saísse debaixo das asas dos pais e que enfrentasse a escola, né? E quantas vezes você não quis mandar seu filho para a escola, pensando que alguém pode, ou a professora, ou algum amiguinho pode falar alguma coisa. Quantas vezes seu filho, né, saía da escola e você já olhava assim na carinha dele e já sabia que alguma coisa tinha acontecido, ou de bom ou de ruim. Eu sempre sou assim, eu olho, eu sou uma mãe leoa, assim como você. Eu quero defender sempre meus filhos, mas temos que dar a eles a oportunidade de crescer e de se defender sozinhos. E para terminar o parênteses aqui da mãe de Augusto, o dia em que ele levou o amiguinho para casa, não sei vocês, mas eu chorei, pois lembrei do meu filho quando estava na outra escola e não tinha amigos, mas um dia um colega da classe o convidou para ir na casa dele. E como esse menino estava feliz. Eu não sei se vocês viram o filme, mas o menininho sai pulando assim, com roupa de astronauta, porque ele ama ser, ele quer ser astronauta, né? Então, pulando com a roupa de astronauta, meu filho estava igual, pulando desse jeito, nas alturas, pulando até aqui, ó, a altura. Então, nessa live eu gostaria de falar com você sobre Ivy. Ivy é a irmã do Augusto, e eu quero refletir com você sobre o quanto as crianças e os adolescentes costumam ter sensibilidades que os adultos sonham em ter. E por que eu quero falar sobre a Ivy, cujo nome verdadeiro é Olivia, né? Pelo menos aqui na Itália, eu não sei no Brasil se é Olivia também. Porque a história dela sempre acontece nas famílias onde
um ou dois irmãozinhos têm dificuldade. Ela é a irmã que vai bem na escola, que não tem problemas de relacionamento, que faz tudo para deixar a mamãe e o papai felizes, que não quer fazer sofrer os pais e que não pede ajuda, mas que corre um sério risco de ser ofuscada. Teve uma frase muito linda que ela falou no filme e ela falou assim, ela pensou, né, na hora: gostaria que pelo menos uma vez os olhos da mamãe olhassem só para mim. Garotas como a Ivy, você corre o risco de considerá-las garantidas e corre o risco delas crescerem sem saber o quanto são importantes. Enquanto eu estava fazendo o script dessa live, eu li, a gente estava no jantar e eu li para os meus filhos. Aí o meu filho André, o que tem dislexia, ele virou e falou assim: ah, essa é a Vitória. Aí eu olhei assim, falei: como a Vitória? Eu falei: essa é a Vitória. Ela não pede ajuda pra ninguém, ela faz tudo sozinha, ela tira só notas boas, ela tem várias amigas, ela nunca te pede ajuda, mamãe. Aí eu olhei pra cara dela: Vitória. Eu falei: amor, não é a Vitória, é a Vitória. Então, às vezes, na própria casa, na sua casa, tem uma Ivy e você não está vendo. Então, é importante que você olhe para os seus filhos, se você tem mais de um filho. Isso já aconteceu com seu filho? Já aconteceu na sala de aula com alunos? Provavelmente deve ter alguma professora aqui. Já aconteceu na sala de aula com alunos ditos bons, que não se sentem considerados? Eu tenho trigêmeos, então eu tento separar diariamente o espaço de cada um. São 2 meninos e uma menina. Então a Vitória, minha filha, eu tento fazer coisas de menina, coisas de mulher com ela, que ela já está na pré-adolescência, né? Para que ela não sinta esse destaque, né? Esse querer dar só atenção pro André, que tem mais dificuldade. Ou pro Marcello, que é aquele mais expansivo, né? O mais brincalhão, o mais falador. A gente fala que ele vai ser radialista, porque o bichinho fala mais que a nega do leite. Então é importante você separar esse horário, né, esse tempo, para que os seus filhos, você não precisa nem contar para os outros filhos. Tem coisas que eu faço com a Vitória que eu nem conto pro André e pro Marcello, nem pro pai, porque é eu e ela, a gente sai, ou a gente vai comprar alguma coisa juntas, ou a gente vai fazer alguma coisa, só eu e ela, porque é importante isso para os outros filhos, principalmente se você tem gêmeos, como é o meu caso, ou vários filhos, né? Então, garotas como Ivy, você deve prestar muita atenção às suas necessidades, porque corre o risco de entrar em um curto-circuito e no final não se sentirem amadas. Mas aqui estava um filme onde sempre há um final feliz. Nem sempre é assim na vida, não é verdade? Se você tem um filho que tem dificuldades e outro que não tem, não dê atenção exclusiva ao que ele faz. Você pode se arrepender. Mais uma vez, irei repetir: a dificuldade de aprendizagem e o transtorno específico da aprendizagem não é uma doença. Você vai tratar seu filho igual aos outros filhos. Claro que a aprendizagem será diferente, mas não trate seu filho com dislexia como se ele estivesse doente. Vejamos por que eu disse que as crianças geralmente tendem a ter esse olhar mais, a ver diferente do que os adultos. E aqui vai, porque Huggy, que é o August, ele ele é provocado, intimidado pelo garoto preferido da classe, né? O garotinho mais bonito, mais legal da classe, que literalmente perde a cabeça ao pensar que não é mais o popular da classe, que esse é o Julian. Então, se vocês viram o filme, vocês vão ver que Julian começa a intimidar o August, escrevendo notinhas ofensivas, fazendo desenhos ofensivos, e se impõe com os seus amiguinhos, os valentões, ao seu lado. Mas ele foi pego em flagrante pelo diretor da escola, e o diretor convocou ele e a família. E ele entendeu, enquanto o diretor estava falando, ele entendeu que tinha errado.
Pois enquanto a mãe começava a defender o indefensável, com frases como: eu não poderia aceitar que o meu filho pudesse estar em uma foto com uma criança tão feia. Ou: vamos deixar essa escola, vamos mudar de escola imediatamente. E saiu batendo a porta. Em todas as cenas, Julian pede desculpa ao diretor. Se você ainda não viu esse filme, eu não vou contar o final, porque eu quero que você veja. Prepare lencinho de papel para chorar, viu? Mas o Julian entendeu, os pais não entenderam, principalmente a mãe. Mas o Julian entendeu e ele sempre pedia desculpa para o diretor. E normalmente os pais voltam para tirar a responsabilidade do filho e depois ficam surpresos, né, com o que eles estão fazendo. E aqui eu vou contar um pequeno testemunho de uma coisa que aconteceu ano passado na outra escola do meu filho, e uma pequena história para que você perceba que existem vários tipos de mães e vários tipos de alunos. Aconteceu que o meu filho, ele estava na 8ª série o ano passado, e na sua classe ele não tinha ainda se encontrado, ele não estava bem ainda na classe, não estava cômodo, não tinha amigos. Alguns chamavam, como aquele menino que eu contei antes, chamou para ir na casa e ele ficou super contente. Eu chamei, inclusive, o menino para vir aqui em casa. E eu sempre fui muito solícita na hora de pegar, de buscar alguém. Eu me dispunha, falava: não, eu vou, eu venho. Justamente para o meu filho ter essa comunicação com os meninos da classe. Todas as meninas eram amigas do meu filho. Todas. E 2 meninos, um que tinha uma grave dificuldade, ele tinha um início de síndrome de Down, mas não era uma outra síndrome, mas era uma coisa assim bem difícil, que ele não conseguia se expressar. Então esse menininho, a gente sempre chamava ele para vir aqui em casa, sabe, ajudava a mãe. Eu via que a mãe tentava colocar ele ali no meio da classe, mas imagina, 8ª série é mais difícil, né? E não tinha muita ajuda das professoras, eu vou dizer a verdade. Uma situação bem difícil, uma classe bem difícil. No final, meu filho veio e falou para mim: mãe, eu quero imprimir algumas fotos para levar para a escola da professora. Aí eu falei: por que você quer imprimir? Aí ele me mostrou as fotos. Esse grupinho de meninos, quase toda a classe, tirando 2, fizeram fotos de todos os menininhos. Tinham 2 que tinham problemas fortes, né? E escrevia palavrão, escrevia família tal, escrevia várias coisas, fazendo bulismo com o menino. E mandava via celular pro menininho, pros 2 menininhos. E aí eles começaram a zoar também com as menininhas. Fazia foto das meninas da classe e aí escrevia palavrão, escrevia frases bem feias. E depois escrevia, tipo, tirando sarro, sua zoiuda, não sei o que, e mandava foto para toda a classe ria, a menina entrava na classe, todo mundo ria. Aí meu filho falou: mãe, chega, eu não quero mais isso. Do meu filho eles não tiraram sarro, mas o meu filho se levantou e se defendeu, enquanto estava passando quase 6 meses dessa palhaçada e ninguém tinha feito nada. Aí o meu filho falou: mãe, eu quero fazer quero imprimir as fotos e levar para a professora. Eu falei: você tem certeza? Ele falou: tenho. E eu sempre ensinei para os meus filhos falarem a verdade. Naquele momento eu não poderia falar: não faça, senão eles vão virar contra você. Eu tive que apoiar ele, eu tenho que apoiar ele. Não eu tive, a palavra errada, eu tenho que apoiar ele. Ele tem que falar a verdade. E aí ele levou essas fotos, a professora viu, agradeceu, e as fotos foram levadas para as outras professoras. Aí a professora perguntou: quem fez isso? Ninguém falou. Aí ela falou: se ninguém falar, toda a classe vai levar uma nota. Aí os meninos que fizeram falaram assim: nós sabemos quem fez, mas a gente não pode falar porque ele é nosso amigo. E aí o outro falava: eu também sei quem fez, mas eu não posso falar porque ele é meu amigo. E aí começaram a falar assim. Daqui a pouco o menino que fez, a professora pressionou, ele se levantou e falou: não, fui eu que fiz. E começou a chorar, chorou. Aí a professora falou: olha, isso não se faz. Imagina se alguém começar a tirar sarro de você, da sua mãe, e começar a colocar palavrão em foto sua ou do seu pai. Você não ia ficar triste? Sim, ia. Então, por que você fez isso com os outros meninos? Qual é o problema? O que ele tem de diferente de você? Nada.
pode ser que ele seja até melhor do que você. Então, isso não se faz. E aí, o menino parece, né, que entendeu a situação. E quando chegou em casa, ele contou para a mãe. A mãe e a amiga da mãe mais rapidamente me ligaram, gritando, dizendo que o meu filho era um traidor, que meu filho era... de palavras bonitas até feias, sabe? De tudo. Imagina, falando em italiano, eu no telefone, falando em italiano, gritando. Aí eu peguei e falei assim, olha, a verdade, seu filho tá chorando. Ela, meu filho tá chorando por culpa do seu filho. Eu falei, olha, na verdade, foi o seu filho que fez o bullying com as outras crianças. Eram tipo 7 crianças, né? Sendo zoadas por 6 meses pelo seu filho e pela gangue, a equipe do seu filho. E só porque o seu filho tá chorando hoje, porque ele levou bronca da professora, e levou uma nota, não foi nem advertência, não chegou nem pra diretoria isso, que devia ter chegado, né? Eu falei, por causa disso você tá me ligando, gritando como uma louca? Aí eu falei, ó, você tá errada. Ela, não, você que tá errada, meu filho é maravilhoso, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Aí eu falei, olha, querida, se você acha isso, ok. Eu vou só te dizer uma coisa, a vida teve que ensinar pro seu filho, já que ele não teve em casa a educação que ele deveria ter. É isso que eu tenho que falar pra você. Um bom final de semana. E puf, desliguei o telefone. Nunca mais essa moça me ligou. Nunca mais nós nos falamos. Às vezes eu a vejo assim, mas ela vira assim, sabe? Porque eu tirei meu filho dessa escola, mas eu tenho os outros 2 ainda estão lá. Então meu filho foi para uma escola nova, aonde a professora, a primeira coisa que ela falou, quando eu contei a história, né? Ela falou, a primeira coisa que ela me disse foi, aqui ninguém tira sarro de ninguém. Não importa qual é a gravidade da dificuldade, não importa se a pessoa é mais inteligente do mundo, aqui todo mundo tem que levantar a mão para falar e ninguém tira sarro de ninguém. Se alguém se permitir, vai direto para a diretoria. Quando ela me falou isso, ai, meu coração ficou tão aliviado, sabe? Eu falei, ai, Jesus, obrigada. Existem ainda professores de qualidade, né? Então, essa história aconteceu com meu filho, pode acontecer com o seu também, né? Meu filho, na verdade, ele foi um herói. Depois ele recebeu várias mensagens dos pais das crianças que meu filho tinha defendido, agradecendo, dizendo que ele foi um herói, que ele levantou a bandeira para defender os amigos e as amigas. Então, mas ele foi penalizado porque ele teve que mudar de escola, porque os meninos não deixavam mais ninguém falar com ele, né? Então se levantaram assim uma tal forma que meu filho já estava sozinho, ficou mais sozinho ainda. Mas essa escola nova, tudo mudou. Ele tá super, tem vários amigos. Falei, né, que em 2 meses aprendeu a tocar guitarra, tá indo super bem na escola, deu uma... Sabe quando você dá aquele galope de aprendizagem? E tá indo super bem em história, em italiano, em matemática, nossa, tá indo super bem. Então, assim, quando às vezes a gente muda, né, de escola, e isso é um terror pros pais, é um medo pros pais, mudar, né? Mudar de escola, mudar de professor, mudar de amigos, mas às vezes é pro bem, né? Se você quiser saber a história completa, eu contei quando eu tava indo pra Roma, eu contei essa história. Vai lá no meu YouTube e no canal do Enfrentando a Dislexia, você vai poder ver a história completa, mas dando um resumo geral, é isso. Então, além de ter ficado muito emocionada, né, com esse filme, principalmente porque eu sou mãe, esses 2 momentos ficam claros, porque eu vi e eu vivo todos os dias isso. E todos os dias dedico a minha atenção para que os pais entendam que não devem cometer esses 2 erros, como muitas mães aqui cometem, tanto na Itália quanto no Brasil. E o primeiro é comparar as crianças entre si, esse é um grave erro, principalmente para quem tem muitos filhos, e tirar a responsabilidade das crianças ou dos jovens. Os nossos jovens, eles têm que ter essa responsabilidade, mesmo quando são pequenos. E eu quero continuar a ajudar as pessoas a pensar sobre essas coisas. Gostaria que você descobrisse como pode sempre usar os óculos certos para reparar os detalhes que muitas vezes escapam à maioria das pessoas. E é por isso que você nunca precisa perder tempo e quero que você entre
encontre temas e conteúdos que possam ajudá-lo na difícil aventura de criar um filho com dislexia ou um filho que não tem dislexia. O importante é saber que todos nós somos diferentes. Isso é o que eu falo sempre para os meus filhos. Não existe perfeição. Nunca julgue pela aparência. Ensine o seu filho a olhar com os óculos da humildade. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Foi curta, pequena, mas bem, né, profunda, pelo menos para mim. E uma das formas mais simples de parar e fazer isso com graça, por exemplo, ir lá no nosso canal do YouTube, onde você encontra mais de 50 vídeos gravados, especialmente para quem realmente quer aprender, né? O pai e a mãe que realmente quer ajudar o seu filho. Vejam esse filme Wonder e reflita sobre a sua vida e seus filhos. E não deixe passar a oportunidade de iniciar 2023 sabendo como ajudar seu filho disléxico a estudar e a ser um aluno vencedor na escola. Finalmente, um método que os pais poderão se capacitar para ajudar seus filhos em casa. E em 4 semanas você irá aprender um método para que o seu filho com transtorno específico de aprendizagem seja um aluno vencedor na escola. Um método de estudo para toda a vida. Então, pessoal, clique no link da minha bio para se inscrever ao curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. As inscrições irão até o dia 25 de janeiro, à meia-noite. E o curso tem 4 módulos, então você irá terminar em 4 semanas e nós teremos 6 bônus. E somente essa primeira turma, o curso será vitalício. E iremos ter uma participação especial da doutora psicóloga Borelli, é uma doutora italiana, e nós teremos o prazer de recebê-la na nossa terceira aula do Zoom, no terceiro módulo. Nós iremos fazer essa aula via Zoom e eu farei a tradução simultânea para vocês. Será uma experiência incrível para vocês pais com filhos disléxicos. Então aproveite essa oportunidade. Também a última coisa que eu queria dizer é que os 5 primeiros ganharão esse joguinho aqui e a gente prorrogou que os outros 5 seriam os 10 primeiros vão ganhar esse joguinho, tá bom? Que é um joguinho super interessante, eu vou explicar aqui pra vocês. É um jogo de cartas. Esse jogo ele é aconselhado para crianças de 9 a 99 anos. Então toda a família pode jogar. E esse jogo é um jogo que tem várias figuras e tem a carta que tem somente uma figura. São vários jogos que você pode jogar aqui dentro somente com esse maço de cartas. Então o jogo que eu mais gosto, que a gente joga em casa, você tirou o sapo, né? Sapo. Aí você pode aproveitar, ele é sapo verde, então quer dizer, você vai usar 2 palavras. Aqui a gente vai começar com uma, sapo. Aí na mesa vão estar as outras cartas. E você vai olhar se nessa carta aqui, cheia de objetos aqui, tem o sapo. Se não tiver o sapo, você vai olhar o que tem de verde. Tá? E o que tiver, você vai fazer assim e vai falar a palavra sapo verde. E você vai pegar essas 2 cartas para você. Ok? Esse é um dos jogos. Por quê? Assim você vai fazer a memorização, que é a figura. Sabe que o disléxico vê por figura, né? Imagens. Então, do sapo, você vai falar sapo e você vai combinar, você vai falar 2 vezes, você vai repetir. Se tiver sapo, você pega o sapo. Se tiver o verde, você pega o verde. Então, você vai combinar a palavra verde ou sapo, tá? Esse é um dos joguinhos. Tem vários. Tem o manual aqui, que eu vou traduzir em português pra você. Eu vou te mandar traduzido. Cadê o manualzinho? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o manualzinho. Vou te mandar traduzido. Ó, tem vários joguinhos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí fala quantos jogadores, normalmente de 2 a 6 jogadores. Tem até o de 2 também. E é muito interessante, pequenininho, você pode levar no carro para viagem, em qualquer lugar, tá? É um joguinho super extra multi vendido aqui na Itália, porque
é um joguinho que tem resultado e é super simples. E é isso, então eu espero você do lado de cá para fazer o curso comigo. Eu queria também deixar para vocês que essa semana toda eu irei fazer lives, iremos começar amanhã, dia 23, tem uma live às 9 horas da manhã, e o tema da live é como vai funcionar o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Vou falar sobre os módulos, sobre o material, aqui eu tenho um material, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Dia 24, sempre às 9 da manhã, como ajudar meu filho disléxico a ser um aluno vencedor na escola? Inicie a estudar e se prepare, pai e mãe, para ajudar o seu filho. Dia 24 e dia 25, nós teremos uma convidada especial, que é a Gláucia. Essa live será às 17 horas e o tema da nossa live será: você, mãe, realmente conhece o seu filho? O autoconhecimento é fundamental, principalmente quando se descobre o diagnóstico de dislexia. Então será um tema muito interessante. A Gláucia vai fazer parte do nosso curso. Ela é uma das pessoas que se proporam a falar e fazer a aula bônus. Então ela vai conversar com a gente, vai conversar com você, para que você tenha esse autoconhecimento mais profundo, não superficial, como a gente, eu sou uma pessoa legal. Ok, daí? Você tem que saber mais. Você é legal, você é empreendedora, você é uma pessoa que não tem medo, intraprendente, você é uma pessoa que socializa, você é uma pessoa... Tem mais, tem muito mais que a gente não sabe, nós não conhecemos, nós mães. Então é interessante você se conhecer para depois ajudar o seu filho a se conhecer. Tá bom? É isso, gente, a live terminou. Aqui já são 8h30 da noite. Eu vou fazer janta. Então eu espero vocês amanhã, às 9 horas da manhã. Um abraço. Vejam o filme Wonder, vocês vão gostar. Se vocês não viram ainda, se vocês já viram, legal. Eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Um abraço, obrigada.